Diante, então, eu acho, dessa solução, né, do que a gente está vivendo ainda é muito provisório, tudo que a gente está fazendo ainda é muito provisório, muito paliativo, diante da surpresa mesmo dos acontecimentos, né, inclusive dentro da própria educação. Eu acho que algo que tem me sustentado bastante para se pensar na pandemia, na educação durante a pandemia, é que não há uma correspondência, eu acho, entre o ensino não presencial e presencial. Acho que ainda não há uma equivalência, né? Não é possível eu afirmar, eu acho que, pelo menos de acordo com a minha experiência, né, que eu tenho visto, que para falar, olha, esse ensino não presencial, ele é capaz de substituir tudo aquilo que a gente viu ou que poderia estar sendo visto no presencial. Para mim, não há equivalência. Grande parte da população brasileira não possui os instrumentos tecnológicos mínimos de acesso à internet, ou os recursos mínimos para poder participar, então, dessas dinâmicas pedagógicas, né, e que também grande parte das instituições públicas, financiadas pelo Estado, também não tem recursos financeiros, não tem recursos tecnológicos, inclusive humano, para fazer essa migração para o digital. Aí a gente consegue ver o quanto nesse cenário de crise, a gente consegue perceber como aumenta, né, como tem esse alargamento do fosso social, sabe? Eu acho que acentua a desigualdade social, né? As desigualdades socioeducativas, certo? Então, e se a gente pensa em educação de uma forma mais ampla, para além da instituição escolar, que às vezes a gente pensa em educação, que ela está só lá na instituição escolar, lá dentro da escola. Quando a gente pensa de uma forma mais ampla, por exemplo, quando a gente vai lá para as comunidades indígenas, né, que está perdendo, então, líderes indígenas que eram importantes mediadores culturais, mediadores educacionais, né, que isso também é educação, aí a gente vê que o estrago é muito maior. Então, eu acho que isso ajuda a entender um pouco isso que eu estou falando, que eu não vejo definitivamente equivalência, correspondência, né, que possa, assim, sanar o prejuízo, sabe? É lógico que é uma solução paliativa, é o que a gente tem agora, mas não vejo ainda como que a gente possa sanar isso, devido a gente estar num país que tem N realidades muito díspares, né? Quando, há pouco tempo, assim, fazendo algumas leituras, algumas que a gente, inclusive, compartilhou, a gente vai lendo sobre as teorias eugenistas que existiram, né, no século XIX, século XX, e que ainda persistem, né, as narrativas dessas teorias ainda hoje, e elas falam sobre a possibilidade do extermínio de idosos, de favelados, de indígenas, de quilombolas, enfim. E dentro desse cenário de crise, aí eu acho bacana algumas narrativas que afirmam como é importante, às vezes, a gente relativizar o que é grupo de risco, né? Porque às vezes a gente vê como grupos de risco dentro desse contexto da pandemia, só aqueles que são suscetíveis, né, no aspecto mais biológico, eu não sei se eu posso falar assim, mas assim, no aspecto biológico, tipo idosos, ou pessoas com morbidades específicas. Eu acho que é muito maior isso, né, os grupos de risco, quando a gente pensa em grupos de risco. É importante a gente relativizar e ter uma ideia de um contexto muito maior, né, de grupos de risco, não é só os idosos, né, não é só as pessoas que têm morbidades específicas, mas essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né, e estão tendo perdas imensas, né. Então, como que a gente vai falar desse tipo de ensino, né, nesse contexto do país? Então, eu acho que agora, nesse momento, o meu olhar tem sido pensando o seguinte, como que essa situação de crise potencializou mesmo os desafios da educação, as contradições da educação, sabe? É isso que me deixa mais angustiada. Eu acho que é muito mais do que pensar quem tem acesso à internet ou não, quem tem acesso à tecnologia ou não, porque tem lugar que nem chegou o presencial ainda, a educação, né? Nem o presencial tinha chegado, como é que a gente ainda vai pensar na questão do que está sem o problema da internet, quem dera, né, gente, se a questão fosse só essa, né, a tecnologia ou a internet. Quando a gente pensa nesse cenário de educação, dos meninos que estão, né, sem ir para a escola, muitos tinham acesso às principais refeições dentro da escola, né, então eles não estão indo na escola, eles não estão só aprendendo, mas estão passando fome, né, então tem gente desempregada. Então, eu acho que enquanto a gente não vê a educação de uma forma mais conjunta, sabe, no aspecto social, em todos os aspectos, né, a gente não vai conseguir avançar, né, enquanto a gente vê a educação de uma forma muito reducionista, né,
não tem como avançar. Mas, lendo algumas coisas, assim, de pesquisas que estão sendo feitas nesse momento de pandemia, eu acho que existem algumas narrativas falando de algumas questões importantes, né? É lógico, como eu afirmei, eu acho que a educação vai se resolver com acesso à tecnologia ou com acesso à internet. Eu acho que a educação escolar é uma relação humana, sabe? Eu vejo assim, a educação, para mim, é uma relação humana mediada pelo conhecimento, e eu acho que ela só se efetiva de forma plena, de forma presencial. Pelo menos até agora, esse é meu ponto de vista, sabe? E pode ser que ele mude, como eu falei, pode ser que daqui a um tempo eu olhe para trás e pense, meu Deus, você estava viajando pensando isso. Mas nesse momento, o que eu acredito é isso, que é uma relação humana, sabe, a educação. Então, ela só se efetiva de forma plena se for presencial. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma questão muito importante que está se colocando também, né? Como eu falei, as contradições estão assim, né? Os desafios da educação, quando a gente vê o que está acontecendo. E aí, essa é uma outra questão, é pensar na internet também como um direito a ser assegurado ainda, né? Como um direito ainda a ser conquistado. Isso é muito importante também. Não é pensar na internet só na questão do acesso às redes sociais. Apesar que lá também tem informação, mas o acesso, gente, à internet é um direito a ser conquistado. Eu acho que é um elemento de inclusão, que também a gente deve pensar sobre isso também. Eu acho que essa crise escancarou muito isso, né? Essa outra questão também. E aí que essa inclusão, né, com acesso à internet, à tecnologia, também seja articulada a uma cultura digital, né, de saber utilizar, porque, olha só, nesse momento que a gente está passando, por exemplo, né, de tanta aflição, de tanto desgosto, né, de tanto medo, o conhecimento científico poderia ser algo que poderia atenuar essa nossa aflição, né? O conhecimento científico poderia deixar a gente um pouco mais tranquilo e tal, trazendo informações. Mas a internet está repleta de desinformação, né? Está repleta de discursos que muitas vezes estão articulados com posicionamentos de identidades fascistas, no meu ponto de vista, assim, sabe? Pode parecer um pouco pesado, mas eu acho que é isso, tem muita desinformação na internet. Então que essa inclusão, né, de acesso também à internet vem acompanhada de uma cultura digital, sabe? Para as pessoas saberem, então, usar essa informação ao seu favor e que ela possa servir também para atenuar, então, seus questionamentos, atenuar também os seus medos, enfim, suas aflições, né? E o professor fica olhando no papel, não que anota, gente, sempre sim. Mas uma outra questão também, né, para mim, que é importante, que eu também queria falar, que me incomoda muito, que eu tenho pensado muito nesse tempo de pandemia, como que para mim é importante pensar na educação como um processo formativo adequado às especificidades, sabe, de cada realidade. Eu acho que esse é um ponto gritante da educação, que até hoje a gente não conseguiu chegar, né? Que essa educação realmente consiga colocar em prática a interação entre o professor e o aluno, e que esse conhecimento possa ser usado e fazer sentido para a realidade desse aluno. Isso a gente não conseguiu atingir ainda. É besteira se a gente afirmar que sim, né? A gente ainda vive ainda com modelos ainda muito gerais e com sistemas educacionais que têm conflitos de gerações, né? Como você falou, Muniz, né? Do modelo educacional do século XIX, professora do século XX, os alunos do século XXI, é muito isso. Às vezes o professor quer, às vezes, colocar alguma questão, muitas vezes a gente esbarra em limites que tem a ver com geração mesmo, sabe? Às vezes os pais que, poxa, não, eu acho que educação é isso e isso, porque na minha época era isso e aquilo, né? Não quer dizer também que a gente seja assim, né, nosso bonzinho, vítima da história, não é isso não. Isso acontece de um lado e também acontece de outro, né? Mas a educação é isso, ela é permeada por uma série de contradições, e dos grandes empecilhos que eu vejo é justamente isso, é um modelo educacional que não é adaptado para a realidade específica das pessoas, e justamente por isso, porque a gente tem, então, vários conflitos e vários interesses dentro, né, porque a educação é muito mais ampla, como eu falei, do que simplesmente a instituição escolar. E aí, quando eu vejo isso, só para finalizar, e aí depois a gente vai conversando mais sobre isso,
Quando eu penso nisso, né, para mim que é tão importante, né, educação associada à realidade do aluno, eu fico lembrando de uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, apesar que nada que eu estou falando, mas o que eu estou falando aqui é muito mais pautado da minha experiência, né, da minha vivência como professora, como estudante, como sujeito, de quem está vivendo, como todo mundo, né, o que está rolando agora. Mas foi bacana eu ter feito essa leitura do Miguel Arroyo, que ele falou assim que dentro da escola existe uma indústria da exclusão. Isso é muito doído, né, quando a gente fala isso, de uma indústria da exclusão, porque olha só, quando a gente fala de educação, a gente está falando de direito. A educação é um direito assegurado, né, está lá na Constituição. Inclusive, você pode exigi-lo, né, quando ele não é cumprido, porque é um direito. No entanto, dentro da escola, quando você entra lá, existe uma igualdade de indivíduos no sentido de a escola vai aceitar todo mundo, galera, ok, vai aceitar todo mundo, existe essa igualdade de indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, dentro da escola, acaba acontecendo essa indústria da exclusão que reproduz essa realidade que está fora da escola, né? Essa realidade de mercado, essa realidade social que está dentro da fora da escola. Então, aí ele fala de uma coisa que eu acho que é muito sensível, que a gente deve pensar também, e que eu acho que isso tem muito a ver do que não está dando certo na educação, né? E que existe, então, essa igualdade de indivíduos, a escola aceita esses alunos, você pode ir lá fazer matrícula, você vai ter direito, mas, ao mesmo tempo, existe uma aceitação e uma naturalização da desigualdade do desempenho. A escola naturalizou isso, de que é normal existir uma desigualdade de desempenhos. E eu, na minha perspectiva, eu vejo que um dos fatores dessa desigualdade de desempenhos, que a gente para nós é tão difícil lidar, é essa questão da educação que não está ainda adaptada para a realidade dos alunos, sabe? Que não é condizente ainda com o cenário, com a comunidade, com o local. E aí isso acaba acarretando uma série de problemas, que às vezes o menino não consegue nem terminar os ciclos, né? Seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, abandona a escola, né? Se existe uma permanência na escola, às vezes uma permanência muito doída, que associa o estudo como uma coisa muito ruim, né? Tanto é que a gente sabe que existe essa cultura, né, dentro da escola, que os alunos associam a estudar, nossa, ai, credo, não acredito, né? É uma coisa muito ruim, se existe essa permanência, e se não existe a permanência, isso é o melhor cenário, a permanência, acaba acontecendo abandono, né? Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que colocar, talvez antes de pensar que a tecnologia poderia salvar a escola, ou poderia trazer uma modernização da escola, é pensar que a gente está muito aquém disso ainda. Eu acho que a gente tem que pensar muito ainda no arroz com feijão, sabe, da escola, assim, e pensar de desnaturalizar essa desigualdade de desempenhos, né? Porque se a gente começa a reproduzir que existe uma desigualdade de desempenhos na escola e naturaliza isso, acaba que lá fora também essa desigualdade social, para ele já fica natural. Porque ele já vem da escola, então, sofrendo essa desigualdade social. Ele já vem da escola, então, aprendendo que é natural ser mais, menos ou não, ter desempenhos diferentes, ou ser ruim, ou não conseguir aprender. Então, isso acaba, acho que a escola, né, lógico, como parte integrante da sociedade, ela também está dentro, então, desse ciclo vicioso, né, eu acho, da exclusão social, né. Então, para mim, eu acho que isso é o mais triste, essa naturalização dessa desigualdade de desempenho, que eu acho que ainda a gente tem que pensar, e que eu veria, assim, como uma possível solução, ou possível, pelo menos, como ponto de partida, é pensar de uma escola que tem autonomia, por exemplo, para construir os seus currículos, para construir, então, o seu projeto educacional, de acordo, então, com a sua realidade, né, de acordo, então, com as necessidades dos seus alunos, sejam elas quais forem, né. Quando a gente pensa, por exemplo, tem aluno que talvez tenha acesso ao material da escola, ele pode ir lá e buscar o material da escola, mas às vezes eu não tenho uma orientação em casa, porque a mãe tem que ir trabalhar, fica o dia inteiro, às vezes leva até o menino, né, e não consegue, então, isso que tem que ser pensado, não a educação, não só dentro da instituição escolar, mas para além da instituição escolar, para que ela possa, de fato, estar articulada, então, com a vida, para que ela possa fazer sentido, que a educação não seja mais vista só como uma obrigação para mim ir lá e conseguir, então,
e chegar ali e conseguir um diploma do fundamental, depois do ensino médio, por aí vai.